Oi, gente, meu nome é Steph e esse é meu canal Charme e Estilo. No vídeo de hoje é o sexto vídeo desse quadro que eu fiz aqui no canal, que é lendo livros hypados pra saber se são bons de verdade. Como vocês podem ver, eu estou doente, tá? Eu tô com a cara batida porque eu estou doente e eu não tenho como passar muita maquiagem, então eu só passei um vermelho aqui meio aleatório no rosto. Tá até saindo aqui, ó. Mas, enfim, vamos começar a fazer o resumo do livro que esse mês é Bridgerton, o Duque e eu. Então, vamos começar. Bridgerton é uma saga de livros escrita por Julia Quinn, composta por 9 livros, que foi a inspiração, que foi usada como inspiração para fazer a série da Netflix Bridgerton. O livro começa com um prólogo mostrando o nascimento do Duque Simon, né? Duque de Hastings. Acho que é uma coisa assim. Como os pais dele demoraram anos para poder conseguir, felizmente, né, depois de tanto tempo, ter um filho, um herdeiro. Como a mãe dele morreu no nascimento dele. Como o pai dele lidou com tudo isso. Lidou com tudo isso. E também o fato dele ter tido problema na fala depois que cresceu. Demorou muito tempo, acho que foram 4 anos para ele poder falar a primeira palavra dele. E depois disso, como ele teve problema de gagueira a vida inteira, mas ele foi conseguindo se controlar com o tempo. Na verdade, essa parte não mostra, né? Primeiro, só mostra a parte da gagueira, como o pai lida com isso, como o pai rejeita ele e tudo mais. Anos mais tarde, a família Bridgerton é felizmente apresentada pelo jornal da Lady Whistledown. Enquanto Violet, que é a mãe dos Bridgerton e duquesa de Bridgerton, está lendo ali o jornal e vai contando a história, falando um pouco dos filhos. Na verdade, não vai falando, né? Só fala que eles gostam de um nome consequência, porque é Anthony, Benedict, Colin, Daphne, que inclusive esse primeiro livro é sobre ela, Daphne, Heloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Eu não sei falar o nome da última, eu realmente não consigo falar. A primeira a debutar para conseguir um marido na sociedade ali dos Bridgerton é a Daphne, que é o livro, né? O Duque e eu, que no caso o eu é ela, e o Duque é o Duque Simon, o Duque de Hansen. E nesse jornal, digamos assim, fala um pouco sobre o fato de que a Daphne está há 2 anos esperando por um marido e até aquele momento ela ainda não tinha conseguido. E também descreve ela como uma menina normal e tal, não é muito apresentável aos olhos dos homens da sociedade. Uma coisa que eles mostraram um pouco diferente na série, né? Porque na série ela é bem desejada por tudo, por todos. Toda a cidade acha ela linda e maravilhosa. E não é assim que mostra no livro, na verdade. Todos eles são bem, assim, básicos, como dizem. Menos o Colin, que eles sempre descrevem como um cara muito bonito. Depois, passa um tempo, tem um baile lá. O Simon, depois de anos, volta pra cidade, porque o pai dele morre, então ele tem que voltar pra pegar as coisas dele, pra virar o Duque, definitivamente. E aí, a Lady Dunbury convida ele pro baile que ela tá dando na cidade. Ele tenta entrar às escondidas ali pelo jardim, uma coisa assim, e acaba vendo a Daphne discutindo o Nigel. Na verdade, ele conversando, né, com o Nigel. Aí ele vai querendo sair de fininho, mas aí ele vê que começa a discussão ficar mais acalorada. E aí ele já pensa, teria que resgatar uma donzela em perigo, mas no caso ela dá um soco no Nigel, que cai desmaiado. E aí eles ficam ali conversando, batendo papo, e aí ele descobre que a Daphne é Bridgerton, né, irmã do Anthony, que é o melhor amigo dele. Depois que ele consegue ajudar ali a Daphne com o Nigel, né, que eles conversam e tudo mais, ele entra pra festa antes dela, eu acho que entra antes dela ou depois, não sei. Ele entra e vai conversar com o Anthony, o Benedict e o Colin, que estão ali na festa também. E aí, sem querer, no meio da conversa, ele acaba dizendo que já tinha conhecido a Daphne. E eles ficam tipo, como você conheceu a nossa irmã? Aí ele vai, inventa que enquanto tava entrando, esbarrou com ela no corredor e aí conseguiu ver ela. Nisso, eles decidem assim, por que você não vai lá salvar nossa irmã? Porque ela estava presa lá com a mãe dela, enquanto a mãe dela estava apresentando a filha para vários pretendentes. Ele fala tipo, não quero. E o Anthony pega ele pelo braço, vamos, e carrega ele embora. O Simon convida a Daphne para dançar, para poder se livrar tanto das pessoas que estão ao redor dele, quanto livrar ela. E nesse meio tempo, enquanto eles estavam conversando, ele sugere para ela um acordo onde ele vai conseguir se livrar das mães que querem casar as filhas com ele e também livrar ela um pouco dessa pressão da mãe. E também vai fazer os homens se interessar mais por ela. E ela, obviamente, aceita o trato, né, o acordo. E aí, já no dia seguinte, eu acho, ele vai visitar a Daphne, leva flores pra mãe dela, a mãe dela fica até meio emocionada. Só que aí ele sente ciúme, né, no caso, quando ele entra, e quando vê os caras lá atrás dela, ele fica meio ciumado, mas ele lembra, né, se ele não quer casar, ele não tem que ficar criando expectativa em cima dela. O Anthony chega
E aí começa a brigar lá com o Simon, falando que ele quer seduzir a irmã dele, não sei o que, mesmo ele já tendo falado que não queria casar, que não pretendia ter filhos, que não sei o que, Aí eles vão e decidem contar a verdade pro Anthony falar sobre tudo, o que ele não leva muito bem, né? Ele fica falando que é loucura, mas ele entende um pouco e acaba aceitando. Em um outro baile, quando a Daphne e o Simon tá conversando, vem um outro homem lá, começa a conversar com eles, falar do pai do Simon, ele fica um pouco nervoso, aí sai pra tomar um ar, e aí a Daphne vai atrás dele, e eles começam a conversar, e aí eles se beijam, e acaba que o Anthony vê e começa a agredir o Simon, e a Daphne, aí ele fala que ele vai ter que casar com a Daphne, mas aí o Simon diz que não vai casar com ela, não aceita. Então o Anthony fala, então você vai morrer, não é? Vamos para um duelo. Aí ela pede ajuda ao Colin, a Daphne, no caso, pede ajuda ao Colin pra descobrir aonde que ia ser esse duelo, pra ela poder ir lá e impedir. Aí ela chega lá, quando o Colin leva ela, chega e fala, chama o Simon pra conversar, conversa com ele, pergunta por quê. Aí ele vai falar pra ela que ele não pode ter filhos, é por isso que ele não queria se casar com ela. Na verdade ele podia, né? Mas ele mente pra ela dizendo que não podia, ao invés de dizer que não queria ter filhos. Aí ela fala, não, ok. Aí ela ama demais ele, não quer ficar sem ele, e ela fala, vamos casar, porque pior do que não ter filho era ele morrer por culpa dela, né? Digamos assim. E ela também conta que o amigo do Colin viu que o que aconteceu entre eles, fala lá pra ele que se ele não se casasse com ela ia ficar arruinada, que todo mundo ia ficar sabendo. E mesmo que ele não contasse, outras pessoas, como ele viu, outra pessoa também poderia ter visto, então ele acaba aceitando ainda mais, né, no caso, porque ele não queria que ela ficasse com a imagem manchada. Após casados, eles saem de Londres e vão para outro canto, lá, que eu não me lembro que canto fala, que é um castelo da família lá do Simon, e se eu não estiver errado, foi onde ele cresceu. E aí ela vai procura a governanta da casa para saber um pouco mais, e a governanta acaba falando um pouco da mãe do Simon e também do Simon, né, sobre o problema de fala que ele teve, sobre o pai rejeitar ele o tempo inteiro, sobre a mãe ter tentado por anos ter um filho e quando finalmente conseguiu acabou morrendo por conta disso, mesmo os médicos falando inúmeras vezes para ela não tentar mais ter um filho, mas aí como na cabeça dela era essa obrigação dela, né, no caso, então ela acabou tentando de tudo até ter o filho e morrer. Ela descobre que o Simon tá mentindo sobre não poder ter filho. E aí ele fala pra ela que não ter filho, não poder ter filho, tanto faz, não querer ter. Pra ele era a mesma coisa, que o ducado ia morrer com ele. Ele ia ser o último duque de Hastings, porque todos os primos, tios, sei lá, todo mundo do restante da família tiveram filhos mulheres. Então, eles não iam conseguir ninguém pra virar duque. Então, ia morrer com ele porque ele não teria filho, não teria um filho homem. E não colocaria essa coisa pra frente, porque o pai dele só se importava com isso. Ele só começou a gostar dele depois que descobriu que ele era uma pessoa melhor, que ele conseguia falar melhor, que ele teve um futuro ao contrário do que ele pensou que ele teria. Depois eles, depois dessa discussão, eles discutem de novo, que acontece uma cena lá que nem irei comentar, mas enfim. Aí o Simon vai embora dessa propriedade que eles estão, vai pra outro canto e deixa só um bilhete pra Daphne avisando a ela que ele foi embora, falando que ele vai trabalhar. Aí fala pra Daphne, que se ela fica grávida ou não, é pra ele avisar avisar a ele da situação dela. Ela volta pra Londres, na cabeça dela ele ia ficar com a família, mas aí ela acaba voltando pra própria casa dele, pro castelo, sei lá, alguma coisa lá de resto. Aí ela decide escrever uma carta pra ele, pro Simon, avisando que ela tá grávida, porque a menstruação dela não vem, então ela acaba percebendo que, sim, depois eu acho que de 2 semanas de atraso, se eu não estiver errada, ela fala, não, eu realmente estou grávida. E aí o irmão dela vai lá, quebrar tudo, querer falar tudo e não sei o quê. E aí ela fala assim, toma o endereço, entrega a carta pra ele, não machuca ele, e é isso. Depois do Simon ler a carta, ele decide que é melhor voltar. Ele tem que voltar pra casa, porque as pessoas estão falando, eu acho que sai até no jornal que a duquesa tá sozinha, enquanto o duque, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E também por ela estar grávida, ele volta. Quando volta, descobre que ela tá cavalgando e ele fica, você tá louca, mulher. Aí nessa de correr atrás dele, de correr atrás dela, no cavalo também, ela acaba caindo no cavalo, o cavalo se assusta com alguma coisa, uma coisa assim. E aí ele vai lá, acude ela e tal, e aí ela fala, não estava grávida, eu simplesmente errei. Eles finalmente se acertam, resolvem, conversam, fica tudo resolvido, os irmãos vão lá encher o saco deles, mas eles conseguem se resolver, sem problema nenhum, e o Simon decide que quer ter filho com a Daphne, e aí anos depois, eles têm 4 filhos, sendo 3 meninas, e um menino, que é o mais novo Duque de Hastings, no futuro Duque de Hastings. E aí acaba o livro. Mas enfim, vale a pena ou não vale a pena? Eu não gosto de romance, já começou por aí.
Porém, antes de ler o livro, eu assisti a série. Eu assisti as 3 primeiras temporadas antes de pegar em qualquer livro. Na verdade, eu comecei a ler o primeiro livro quando saiu a primeira temporada. Mas eu não terminei de ler. Depois que saiu as 3, que eu botei nesse aqui meio, no meio disso aqui, eu decidi que eu ia ler, né? Então, assim, vale ou não vale a pena? Na minha percepção, não vale. As pessoas diziam muito que o livro era bem melhor do que a série. E eu acreditei fielmente. Porque mesmo no início eu olhei e falei assim, não sei, mas talvez continuando lendo, né, talvez fique melhor. Spoiler, não ficou. Na verdade, vai piorando conforme o livro vai passando, o livro vai ficando pior, vai ficando mais chato. Os personagens são chatos, são mal educados, são agressivos, são... Eu sei que pra época, né, do livro, eu nem sei de que ano que é o livro, na verdade, mas assim, pra época da história, meio que é normal a forma que os personagens se comportam, principalmente os homens, mas assim... Ai, eu tenho muita preguiça. E esse é um dos motivos de eu não gostar de coisas meio assim, dessa épocas antigas. Eu gosto de série, filme, tal, mas livros eu não gosto, eu não costumo gostar. Mas série eu costumo assistir sim, sem problema nenhum, porque eu sei que a maioria das séries, como são atuais, então eles começam a modificar umas coisinhas aqui e outras ali. Mas assim, tem uma cena em específico que é bem assim, que inclusive é essa, que a Daphne, né, fica grávida ou não, que no caso não fica, mas é meio assim, se você ler, talvez você saiba, talvez você olhe e pense assim, ah, tá, entendi, ou talvez não, né, não sei, porque tem gente que adora passar pano pra coisa. Mas enfim, na minha percepção não vale a pena, eu não leria de novo, eu vou terminar de ler os outros livros, porque eu tenho curiosidade, mas não vale a pena, então não vale o hype. Bom, é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Vai ter os mais 6, né, vídeos desse quadro aqui que eu fiz. E tem outros vídeos do canal. Eu ia fazer mais 2 maquiagens de festa junina, mas acabou que eu não consegui fazer, porque eu fiquei doente, né? E não dá pra botar maquiagem no rosto estando doente. Então amanhã provavelmente eu vou fazer outra maquiagem de festa junina. E a outra eu vou fazer só pro meio, o final do mês que vem, porque vai ter um negócio. Aí eu vou fazer maquiagem. Mas, enfim, é isso. Isso é tudo. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Curte o vídeo caso ainda não tenha feito isso. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, comente o que vocês acharam do vídeo ou o que gostariam de ver aqui no canal. Me siga nas minhas redes sociais, estão todas aqui embaixo, tem as minhas pessoais e a das minhas lojas, Sour Pepper e Papelaria Alvo, que são de roupa e uma gráfica, papelaria. Bom, enfim, tem os meus livros, A Química do Amor e O Último Natal, estão à venda, de uma autora independente. E é isso, beijos, tchau, até o próximo vídeo. Vou deixar o link da playlist com todos os vídeos aqui desse quadro, pra você assistir, caso você ainda não tenha assistido nenhum dos outros ou perdeu algum no meio do caminho. Bom, é isso, tchau, beijo, e assista os vídeos que eu já postei por aí. Tem vlogs, tem maquiagens, tem várias coisas. Então, beijo, tchau, e até o próximo vídeo.